Três erros do rei Salomão que nós não podemos cometer. O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores personagens e super interessante que a Bíblia trata. Por causa da sua sabedoria, dos seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não vivem os ensinamentos de Cristo admiram o seu e seguem e têm como exemplo. Realmente, Salomão foi um homem admirável, autor de vários livros. Ele também construiu um império econômico invejável. Está lá em 1 Reis, capítulo 10. E foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um palácio real para os sumos sacerdotes. Salomão, irmãos, era filho de Davi com Betseba. Seu nome significa amado por Deus. E o Senhor realmente amou Salomão. Tanto é que fez dele rei de Israel, mesmo quando os outros filhos de Davi estavam à frente da sucessão do reino. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono, deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho. E sabe o que Deus disse para Salomão? Salomão, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. E Salomão respondeu que, por ser pequeno, diante de uma nação tão grande, em ter que reinar sobre este grande povo, ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus com equidade e justiça. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que disse para Salomão: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei com que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como Davi obedeceu, eu vou prolongar sua vida. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11. Irmãos, se analisarmos os primeiros anos do seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações do seu pai, Davi, e seguiu os caminhos do Senhor durante esse tempo. A nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel só para ouvir Salomão. Ele falava sobre tudo com maior facilidade e ele estava muito à frente do seu tempo, Tanto é que ele construiu, um jardim botânico, fauna, flora, está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Mas, irmãos, toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo com que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos, dentro dos 3 maiores erros de Salomão, eu vou abordar com você o primeiro erro de Salomão. No próximo vídeo, eu vou abordar com vocês o segundo e o terceiro. Vamos aí, quais foram os erros de Salomão? O primeiro erro é que Salomão se tornou morto espiritualmente. Como vimos, Salomão amava o Senhor e seguia o que Davi havia ordenado, porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres e de povos estrangeiros que não serviam a Deus, o Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas
e permitiu que o paganismo entrasse em seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11. Olha só. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, adonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar do caminho, do meu caminho, e seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. 1 Reis, capítulo 11, você vai encontrar essa leitura. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo quando construiu altares e adorou a deuses pagãos de suas esposas. Porém, se a gente parar um pouquinho, irmãos, para analisar essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele estava morno. Ele preferiu seguir a carne e seus desejos de que Deus, o desejo de que Deus estava proibindo, e esse era um grande erro. Veja o que está em Apocalipse, capítulo 3. Reconheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E se continuarmos trazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido 2 vezes a ele, dizendo que não deveria adorar outros deuses, viu o filho de Davi desobedecê-lo. E como resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte, faria com que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos dos inimigos. Olha só o que está escrito em 1 Reis 11, de 11 a 14. Já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, a quais te ordenei, certamente tirarei o reino e darei um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Adomita Haddad, na linguagem do real de Edom. E o caso de Salomão não é o único onde alguém está firme com Deus e se tornou morno. Muitos caíram, irmãos, e ainda caem na mesma armadilha. É por isso que o propósito de Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo, diz que devemos examinar nossas vidas para saber se estamos firmes na fé. Está lá em 2 Coríntios 5, 13, 5, que diz:
pois podemos nos desviar do caminho sem perceber, irmãos. A verdade é que o fato de estarmos quentes não nos garante que estaremos da mesma forma amanhã. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor todos os dias. Meus amados, que Deus te abençoe. Fica com esta palavra. Espero que Deus tenha falado profundamente ao teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, irmãos. Deixe o seu like. Fique todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.